Olá pessoal, nessa aula nós vamos resolver a questão 176 do caderno do Enem, caderno 5, prova amarela 2019. Então o enunciado diz: em um determinado ano, os computadores da Receita Federal de um país identificaram como inconsistente 20% das declarações de imposto de renda que lhe foram encaminhadas. Uma declaração é classificada como inconsistente quando apresenta algum tipo de erro ou conflito nas informações prestadas. Essas declarações consideradas inconsistentes foram analisadas pelos auditores, que constataram que 25% delas eram fraudulentas. Constatou-se ainda que, dentre as declarações que não apresentaram inconsistências, 6,25% eram fraudulentas. Qual é a probabilidade de, nesse caso, a declaração de um contribuinte ser considerada inconsistente, dado que ela era fraudulenta? Então, aqui nesse caso, a gente tem que calcular a probabilidade sabendo que as declarações são fraudulentas. Então, isso aqui é a probabilidade condicional, porque tem essa condição aqui delas já serem fraudulentas. Mas na verdade é o mesmo raciocínio da probabilidade comum. Eu vou ter o número de declarações inconsistentes sobre o número de declarações fraudulentas. A única diferença aqui é que ele tem essa condição aqui para calcular a probabilidade. Então, para calcular isso aqui, olhando o que o enunciado diz, a gente pode resumir o que o enunciado diz nessas informações aqui. São 20% de declarações inconsistentes, desses 20%, 25% são fraudulentas. E além disso, as declarações que não apresentam inconsistência são o que? São as consistentes. Tem 6,25% que são 6,25% que são fraudulentas. Então, fazendo um diagrama aqui, a gente vai ter, dentro do número total de declarações, 20% são inconsistentes, desses 20%, 25% fraudulentos. Se eu tenho 20% inconsistentes, então eu tenho 80% consistentes. Desses 80%, eu tenho 6,25% fraudulentos. Então, começando aqui para calcular o número de declarações, a porcentagem de declarações fraudulentas. Quais são as fraudulentas? Para ser fraudulenta, ela tem que ser inconsistente e fraudulenta, ou então ela tem que ser consistente e fraudulenta. Então vai acontecer isso e isso, ou então isso e isso. Como aqui eu tenho o conector E, quer dizer então que eu vou pegar aqui essa porcentagem, vou multiplicar por essa. E vou fazer a mesma coisa aqui, vou pegar essa porcentagem, vou multiplicar por essa, porque eu tenho conector E. E aqui como vai acontecer isso? Ou isso, eu vou somar os dois valores aqui. Então vai ficar assim. 20% é o que? 20 sobre 100. As fraudulentas são 25%, é 25 sobre 100. Como vai acontecer isso e isso, então eu multipliquei. Multiplicando as duas frações, aqui eu vou ter 0,05. Já aqui embaixo eu vou ter o que? 80 sobre 100 vezes 6,25 sobre 100. Multiplicando aqui eu vou ter 500 sobre 10.000, que vai ser 0,05. Como vai acontecer isso ou isso, então eu somo aqui os dois valores, vai dar 0,10. Então 0,10 é a porcentagem de declarações fraudulentas. Agora o numerador aqui então vai ser o número de declarações inconsistentes. Declarações inconsistentes eu tenho nessa linha aqui. Então, qual vai ser aqui a porcentagem? Vai ser 0,05. Então aqui agora eu vou montar a fração que vai representar a probabilidade. Vai ser 0,05 sobre 0,10. Vai ficar assim. Então, para resolver aqui, eu tenho duas frações dentro de uma. Eu tenho 5 sobre 100 sobre 10 sobre 100. Para resolver aqui, eu repito a de cima e multiplico pela de baixo invertida.
Então aqui vai ficar 5 sobre 10, que é igual a 0,5. Então isso quer dizer que a resposta da questão é a letra E. Então essa foi a questão 176 do Enem, caderno 5, prova amarela 2019. Obrigado, até a próxima aula.